psicóloga de formação e também a autora do livro Continuar a Ser Família Depois do Divórcio. Isto é um tema, na realidade, que dá pano para mangas, não é? Porque... Eu tenho aqui muitas questões para lhe colocar. Eu que já me divorciei várias vezes, não é? Portanto... Mas, primeiro, saber qual é o intuito do livro. Sim. Esse é o principal para já. A minha intenção ao escrever este livro era ir ao encontro, no fundo, das dúvidas e, sobretudo, dos receios das pessoas que estão a passar por um processo de separação ou, eventualmente, que tenham passado aqui muito recentemente e que, na esmagadora maioria dos casos, vivam aqui angustiadas com um turbilhão de emoções. Nós ouvimos são grandes mudanças, não? O divórcio traz sempre uma grande mudança, não é? Sem dúvida. E nós ouvimos falar cada vez mais dos números do divórcio e, para quem nunca se separou, nem conhece alguém de perto que tenha vivido esta realidade, é fácil apontar o dedo. É fácil dizer que o divórcio hoje é uma coisa banal. Aliás, nós ouvimos muito frequentemente até as pessoas mais velhas dizerem que os casais mais jovens divorciam-se por dar cá aquela palha, que é tudo muito fácil. E eu tentei, de facto, não só desmistificar isso, mas, sobretudo, tentar oferecer aqui uma ajuda, um amparo a quem está efetivamente a passar por todo este turbilhão. E no Natal é muitíssimo importante. Nós sabemos que o Natal é uma época de afetos, é uma época de família e é muito difícil as famílias em que há um divórcio, em que há uma separação, gerirem o Natal, não é? Ainda bem que falas disso, porque tenho para mim, não sei se há números disso, mas que as pessoas até aguentam o Natal para depois tomarem a decisão de se separar depois, não é? É frequente, é verdade, precisamente porque, enfim, todos nós nos sentimos pressionados, não é? O Natal é efetivamente aqui a festa da família. A verdade é que, a propósito de uma separação, o Natal também é, no fundo, aqui um convite para que façamos aqui alguma reflexão. E o título deste livro não está aqui por acaso, ou seja, porque a ideia é mesmo lembrarmos de que, independentemente, no fundo, do reconhecimento de que uma relação se tenha esgotado, e eu prefiro falar num casamento esgotado do que num casamento fracassado, porque um casamento foi bom até deixar de ser, portanto não foi fracassado. Exatamente. Agora, a família vai continuar a ser família, sobretudo na medida em que haja crianças ou adolescentes, ou seja, porque para os filhos o pai é o pai, a mãe é a mãe, o avô, a avó e por aí fora. Mas, Cláudia, muitas vezes os problemas, ou a grande maioria das vezes, os problemas que existem no divórcio acabam por ser ego, acaba por ser uma gestão de expectativas que acabou por não ser cumprido ou que foi frustrada, saiu gorada e que depois dá um entrave a que isto aconteça, porque a priori, se as pessoas estavam mal e se separar ficam bem, porque é que depois continuam à guerra umas com as outras? A verdade é que, na esmagadora maioria dos casos, é importante reconhecer, há uma pessoa que toma a iniciativa e há uma pessoa que é surpreendida. E, portanto, há uma pessoa que é deixada. E eu costumo dizer que nenhum de nós é um computador, nenhum de nós é um robô. E, portanto, aliás, mesmo para a pessoa que toma a iniciativa de se divorciar, mesmo para a pessoa que reconhece que, no fundo, não vai continuar a ser feliz na relação. Não é fácil. E é isso que eu procuro escrever neste livro. Ou seja, porque muitas vezes aquilo que acontece é que a pessoa que toma a iniciativa acha que, de alguma maneira, de forma quase automática, a vida vai melhorar e confronta-se muitas vezes... Liberta-se, sem dúvida, Maia, mas a verdade é que também há, e a Maia porventura pode saber isso na primeira pessoa, também pode haver aqui sentimentos de culpa, sentimentos de profunda tristeza e muitas vezes a pessoa sente-se baralhada. Então, mas eu quero o divórcio, eu sei que é o melhor e estou aqui inundado ou inundada de sentimentos de culpa, de tristeza, então afinal... Sobretudo quando há filhos, não é? Sobretudo quando há filhos. Claro. É inevitável, eu diria, e não tem a ver só, naturalmente, com as expectativas de cada um, tem a ver também com as pessoas que estão à nossa volta. Eu digo neste livro que um divórcio é uma perda de grande magnitude. E não são só os membros do casal que perdem, não é só a família nuclear. Muitas vezes os avós, os pais, os sogros, a família alargada, deposita de facto ali muitas expectativas. E eu ouço muito frequentemente as pessoas dizerem, as pessoas olham para nós, por exemplo, como um casal modelo. E agora o que é que nós vamos dizer? Até socialmente, perante os professores, é difícil. E as pessoas sentem-se muitas vezes muito envergonhadas. Às vezes, por exemplo, anunciam a decisão à família, mas têm muita dificuldade em chegar à escola e dizer, nós vamos separar-nos. Porque há efetivamente aqui uma sensação de fracasso. É verdade. Doutora, uma coisa, Cláudia, desculpe. O que me incomoda muito na gestão dos afetos e na gestão da família e na gestão, enfim, dos filhos, é quando estamos a falar de um divórcio, não de um casamento que correu mal, que se esgotou, que as incompatibilidades começaram a surgir, cada um seguiu o seu caminho, cresceram de formas diferentes, tudo isso. Isso, enfim, é mais fácil lidar. Agora, nas relações
em que há abusos, nas relações abusivas, quando há violência doméstica, quando há violência, quando há maus tratos, quando há negligência. Como é que se lida com isso? Correu mal e depois começa a correr bem, mas como é que se consegue estar na presença? Bom, em primeiro lugar, quando falamos de relações abusivas, nós falamos quase sempre aqui de uma profunda adulteração da realidade. O que é que eu quero dizer? Muitas vezes a pessoa que é alvo dos abusos sente-se evidentemente profundamente triste, mas precisamente por estar vítima. a ser... Mas é isso que eu queria dizer, ou seja, Sim. por estar a ser alvo dos abusos, aquela pessoa carrega um fardo. Ou seja, porque é frequente, o dedo está sistematicamente apontado na sua direção. E, portanto, aquilo que acontece é que é aquela pessoa que está efetivamente mal, no sentido de estar triste, de estar a ser vítima de abusos, mas é ao mesmo tempo sobre esta pessoa que recaem todas as responsabilidades, inclusive é a responsabilidade de salvar a relação. E, portanto, eu costumo dizer que quando alguém põe termo a uma relação abusiva, falo normalmente numa situação de profundo esgotamento. Profundo esgotamento. E, portanto, nesses casos, o divórcio pode ser efetivamente aqui libertador, mas dificilmente o é de imediato. E muitas vezes a pessoa divorcia-se até em nome dos filhos, ou seja, por reconhecer que aquele casamento, que aquela relação está a fazer mal aos filhos, mas o mal-estar e a sensação de culpa prolonga-se, às vezes, durante anos. Sim. É importante notar isto. É importante notar Então, e isto. como é que se continua a ser família? Continua-se a ser família reconhecendo que as nossas escolhas vão ter impacto, e sobretudo aqui quando há filhos, na vida dos nossos filhos durante muito tempo. Eu costumo dar este exemplo. Se nós discutirmos com o nosso marido, com a nossa mulher, e dissermos meia dúzia de disparates, o mais provável é que aquela pessoa no dia seguinte, de facto, ainda se lembre. Mas 2 dias depois fazemos as pazes e aquilo vai ao ar. Se um filho ouvir, nem precisa de ser o pai e a mãe a conversar, se ouvir a mãe, por exemplo, ao telefone com uma amiga, com a avó, com qualquer outra pessoa, a dizer, imagina tu, ele nem sequer queria ter este filho. Imaginem o que isto é. Ou seja, estas são frases que nós podemos dizer quando estamos inundados de raiva, mas de que uma criança dificilmente se esquecerá. E, portanto, continuar a ser família implica que nós tenhamos esta consciência de que, ok, eu não sou um robô, eu não vou conseguir fazer tudo certo, mas eu posso tentar aqui estruturar-me, posso tentar amparar-me. Não vale a pena tentar fazer tudo sozinho. Aliás, eu digo várias vezes neste livro, este não é um momento para navegar sozinho. Vamos pedir ajuda das pessoas que estão à nossa volta, vamos pedir ajuda profissional, se for o caso, para que as nossas escolhas possam ser emocionalmente tão inteligentes quanto possível e possamos, de facto, porque isso a ciência felizmente mostra-nos, tomar as decisões que permitam que os filhos de pais separados sejam tão felizes, emocionalmente tão estruturados, quanto os filhos que crescem numa família tradicional. Se o divórcio pacífico não for possível, o que é que advoga? Que não haja contacto de todo para não protelar estas questões? Nuno, eu quando falo aqui na evitação do contacto, refiro-me sobretudo à intensidade das emoções a propósito do luto, ou seja, nem sequer é preciso que haja propriamente aqui um divórcio destrutivo para que nós tomemos essa decisão, ou seja, muitas vezes aquilo que acontece, e legitimamente, pelo menos do meu ponto de vista, se eu ainda gosto da pessoa que tomou a iniciativa de se divorciar, é normal que eu queira pelo menos ser amiga daquela pessoa. É normal que eu queira conversar com aquela pessoa. Sobretudo se houver filhos. Agora, aquilo que acontece é que, invariavelmente, precisamente porque há esse afeto, eu vou estar com aquela pessoa se calhar, precisamente porque sente estima por mim, vai ser cordial comigo, se calhar até vai ser afetuoso ou afetuosa, e eu vou invariavelmente interpretar aquele afeto como aqui uma ambivalência. Exatamente, como uma expectativa. Esta relação ainda pode voltar, não é? É isso mesmo. E eu costumo dizer que, em muitos casos, é preferível, de facto, que haja aqui um contacto zero para que a pessoa que ainda está magoada tenha a oportunidade de dar início ao seu luto, porque o luto é uma coisa que vai envolver tempo. Ora, se eu me mantenho aqui em contacto com a pessoa de quem eu ainda gosto... E interpreto de forma errada, interpreto como sinais coisas que são correntes, não é? Depois vou cobrar. Claro. Não é? Porque se eu interpreto dessa maneira, logo de seguida a pessoa vai dar-me um sinal claro aqui de firmeza de que quer mesmo divorciar-se e eu vou zangar-me. Vou zangar-me porque, na minha ótica, ainda ontem aquela pessoa me alimentou aqui as minhas expectativas. E os filhos nisso, quando nós costumamos dizer que os filhos são usados? Às vezes são. Sim, muitas vezes. Muitas vezes são usados. E como calculam, eu não sou só psicóloga, sou terapeuta familiar. Isso. E, portanto, eu acedo
infelizmente, muitas vezes é esta realidade. Felizmente, isso também me dá aqui a oportunidade de chamar a atenção dos pais e mães para aquilo que é efetivamente essencial. E quando os filhos são efetivamente aqui utilizados como joguetes, há quase sempre danos irreparáveis. E, portanto, aquilo para o qual eu chamo sempre a atenção é para a necessidade de nos lembrarmos que temos, enquanto adultos, a possibilidade de oferecer a estas crianças, a estes adolescentes, em primeiro lugar, a continuação desta inocência, ou seja, o direito a serem crianças. Como terapeuta familiar, muitas vezes recorrem as famílias para tentar salvar o casamento, digo eu, mas podem chegar a uma parte da terapia em que percebem que não há caminho para percorrer conjunto. A partir daí torna-se uma assistência para que o divórcio seja mais suave e menos penoso para as partes? Pode acontecer, mas devo dizer que não é a regra. Ou seja, precisamente porque na maior parte das vezes há uma pessoa que está profundamente magoada. E, aliás, muitas vezes aquilo que acontece é que o pedido de ajuda em terapia de casal acontece quando uma pessoa já se divorciou de um ponto de vista emocional. E o que acontece é que vai arrastada e vai ali numa perspectiva quase de ou vai ao racha e para que haja alguém de fora que dite uma retificar. E é um bocadinho também para que haja alguém que valide, ou seja, no fundo que haja alguém que venha aqui de fora dizer já não há nada a fazer, claro. Okay? Agora, e portanto, quando assim é, a pessoa que pede ajuda para salvar a relação, muitas vezes não está disponível para se comprometer com um processo terapêutico que os ajude a separar-se. Ela vai lá para se juntar, para se manter, não é? Exatamente. Ainda assim, muitas vezes aquilo que acontece é que o processo continua precisamente com o membro do casal que já se divorciou emocionalmente e que quer, no fundo, reunir aqui o maior número de ferramentas possível para oferecer aos filhos o tal divórcio tão emocionalmente inteligente quanto possível. Eu gostava só de chamar a atenção para uma coisa, porque nós ouvimos falar muito frequentemente da utilização dos filhos como joguetes, até para castigar o outro progenitor. E há um assunto de que não ouvimos falar tantas vezes e que tem a ver com, no fundo aqui, o pedido de ajuda que, às vezes de forma direta, outras vezes de forma indireta, os pais e mães fazem, sobretudo aos filhos adolescentes. E eu quero chamar a atenção para isso, ou seja, porque os filhos continuam de facto a ser filhos e continuam a gostar muito tanto do pai quanto da mãe. Ora, quando nós canalizamos a nossa tristeza para um filho ou uma filha adolescente, quando fazemos dele ou dela nosso confidente, nós podemos estar efetivamente, sem querer, a maltratar os nossos filhos. E eu conheço vários adultos que me pedem ajuda e que se referem às marcas que ficaram do divórcio dos pais lá atrás. E são adultos que frequentemente... Não é o divórcio em si que traumatiza, é a forma como este divórcio é conduzido. Sem dúvida, sem dúvida. E quando um filho ou uma filha se sente culpado ou culpada por não conseguir, por exemplo, levantar o humor do pai ou da mãe, por não estar a fazer o suficiente para que o pai ou a mãe se sinta animado ou animada, isto é profundamente destrutivo. A verdade é que as crianças não têm culpa, as crianças, os adolescentes não têm culpa, não têm qualquer responsabilidade sobre o divórcio. Não só não é o casamento deles, como não é a sua função cuidar dos pais, ok? E é fundamental que nós nos lembremos que nós temos o direito de desabar, porque o nosso casamento é, e sobretudo aqui ao fim de algum tempo, uma parte da nossa identidade, mas nós temos o dever de pedir ajuda às pessoas certas. Eu não vou pedir ajuda aos meus filhos. Eu posso não estar no meu melhor e posso assumir isso perante os meus filhos, mas eu vou ter de pedir ajuda aos adultos, porque há outros adultos à minha volta, nem que eu tenha de bater à porta do meu vizinho. É normal, doutora Cláudia, é normal uma mãe, por exemplo, com 30 anos ou 35, ter uma filha com 15 ou 16 e dizer que a filha, a mãe ser a melhor amiga dela ou vice-versa, amiga da mãe. É normal isto? Eu diria que se falarmos aqui nesse conceito, na tal perspectiva de os filhos serem os nossos confidentes, não é de todo saudável. Ou seja, porque são patamares diferentes de evolução. A verdade é que os filhos têm o direito à tal inocência, ou seja, têm... Atenção, é desejável, é saudável que um filho ou uma filha adolescente, precisamente porque está aqui em processo de crescimento, também se preocupe com o pai ou com a mãe. Mas não é saudável que seja seu confidente. Precisa de sair com os seus amigos, precisa de ter partilhas com amigos. Precisa de ter essa leveza, e não tem que tomar Maia. posições. E o filho Isso não tem que ter... Mas o facto é que quando há essa partilha acaba sempre por enviesar a opinião da pessoa e, portanto, acaba muitas vezes de forma intencional. Exatamente. E, sobretudo, quando entra aqui a questão da guarda dos filhos. Mas hoje em dia as crianças já vão a tribunal tomar posição. Depende. São ouvidas em tribunal. Ser-se ouvido
é uma coisa, ser-se convidado a fazer uma escolha ou a tomar uma decisão é outra absolutamente diferente. Bem violenta. Ouvirmos as crianças Mas pode o peso ser... ir a tribunal já é um certo Sem peso. dúvida, ainda que haja formas de ir a tribunal. Ou seja, uma criança pode ser ouvida pelo tribunal sem ir ao tribunal. Pode ser ouvida, por exemplo, por um técnico de saúde mental. Aquilo que eu quero dizer é que ouvirmos as crianças até pode ser muito importante. E quando nós ouvimos falar da guarda, eu sou defensora, em teoria, de que as crianças que tenham um vínculo com o pai e com a mãe continuem a ter contacto regular com um e com o outro. Sim. Agora, cada caso é um caso. E aquilo que importa mesmo é que os adultos envolvidos olhem para, no fundo, as especificidades de cada criança, de cada filho. Às vezes, e para quem tenha 2 ou 3 filhos, saberá disto com certeza, às vezes os filhos respondem de forma muito diferente e às vezes têm até ligações diferentes com o pai e com a mãe. Não fará sentido, em alguns casos, impormos, por exemplo, a guarda partilhada, no sentido do 50-50, quando uma das crianças está claramente muito dependente de um dos progenitores. Nós podemos implementar a guarda partilhada, mas num outro formato, por exemplo, de forma gradual, de maneira que para a criança... Mas para isso é preciso que os pais se entendam. Às vezes, nos pais não se entendem sozinhos. E vão a tribunal. É ao tribunal que Mas depois decide, também não cabe ao tribunal, muitas vezes, saber estas vicissitudes Sem do dúvida, dia-a-dia. sem dúvida. E acaba por ser... Mas nós estamos aqui a falar do tribunal, mas o tribunal não é o único recurso. Sim, claro. E nós temos, para além da terapia familiar, nós temos os serviços de mediação familiar. Voltamos à terapia familiar. Acha que ainda hoje as pessoas recorrem tarde demais à terapia familiar? Ou seja, quando, como dizia há pouco, quando um deles já se demitiu emocionalmente da relação? Felizmente, a terapia familiar e a terapia de casal, sobretudo, está cada vez não só mais divulgada, como as pessoas reconhecem. É um bocadinho como o dentista, não é? Nós podemos adiar, mas assim, se nos doer, nós sabemos que está ali. E em relação à terapia de casal, felizmente, as pessoas já estão mais informadas e aquela história do estigma está Sente mais... isso, ou seja, cada vez mais pessoas Eu a sinto recorrer. isso, sem dúvida. Agora, também há muitos casos em que, como o dentista, não é? Há quem só vá ao dentista, efetivamente, quando dói e quando as dores são excruciantes. Aqui a mesma coisa, ou seja, há efetivamente quem tome essa iniciativa tarde demais. E muito frequentemente aquilo que eu ouço em terapia de casal é, por exemplo, a mulher dizer: eu já tinha feito este apelo lá atrás, agora já não vale a pena. Ou seja, eu estou cá para cumprir calendário, mas, no fundo, o marido acordou, de facto, aqui tarde demais. É muito mais frequente que haja, efetivamente, esta... Aqui há uma diferença de género, claramente, porque para a esmagadora maioria das mulheres, no fundo, a insatisfação conjugal é percepcionada mais cedo do que para a esmagadora maioria dos homens. Oh, Cláudia, é muito interessante tudo aquilo que nos disse, naturalmente um ponto de reflexão. O que é que encontramos exatamente neste livro? Que ferramenta é esta? Bom, neste livro, aquilo que eu procurei fazer foi, em primeiro lugar, como eu explicava, no fundo, explicar às pessoas que estão a passar por tudo isto que aquelas emoções pelas quais estão a passar são normais. Eu acho que é fundamental em qualquer fase crítica da nossa vida que nós, no fundo, reconheçamos isto é normal. Há outras pessoas que estão a passar por isto e há formas de lidar com tudo isto. Isto numa primeira parte. Depois, aquilo para o qual eu procuro chamar a atenção é para, no fundo, quem está à volta, ou seja, os filhos. Nós não falamos hoje aqui sobre uma coisa, a conversa que ninguém quer ter. Ou seja... A conversa com os filhos? Exatamente. Essa é a conversa que vai sendo adiada, porque é evidentemente... E a conversa tem que ter sido em família? Portanto, tem que ser a família, o pai, a mãe, o ideal pai, mãe, avós ou só o núcleo duro? O ideal é que o pai e a mãe possam ter essa conversa com os seus filhos, em primeiro lugar, só com os seus filhos. Certo. E para quê? No fundo, para oferecer a sua atenção plena, para que consigam transmitir aqui 2 ou 3 ideias-chave. Há uma abordagem modelo? Há, sobretudo, aqui algumas ideias essenciais e a mais importante de todas é explicar antes, durante e depois do processo que as crianças não têm culpa. Isso tem de ser sublinhado várias vezes. Depois é essencial o ideal aqui é que esteja de facto o pai e a mãe. Não é sempre possível, pois nem evidentemente, sempre é possível, pois não. mas é o ideal. E para quê? Para que os adultos possam mostrar às crianças logo ali que nós não estamos bem enquanto casal e por isso é que nos vamos separar, mas nós vamos continuar a ser o pai e a mãe. E tal como estamos agora aqui,
quando forem as reuniões da escola, quando forem as festas da escola, quando forem as consultas do médico, tanto quanto for possível, nós vamos estar lá. E, outra coisa, nós hoje não temos as respostas para todas as perguntas, mas estamos disponíveis para ouvir essas perguntas e nós vamos querer conversar. Ou seja, nós não vamos entendermos sempre ao ritmo a que gostaríamos, mas nós vamos, os dois, tentar encontrar sempre as melhores soluções para todas estas questões. Portanto, isto é o essencial. Aquilo que suponho é que o casal faça esse trabalho antes da conversa com os filhos. Porque Nem para sempre. chegar a esse patamar de calma, de segurança, de entendimento, eles têm que estar resolvidos internamente com a decisão e um com o outro. Não. Nuno, ou seja, não, se eu entendi bem a pergunta, estar resolvidos implica, no fundo, aceitar o divórcio, não é? Sim. E eu tenho parte de dizer que não que não. aceitou. Há uma parte que tem o direito de ainda não ter aceite, mas tem a responsabilidade de ter esta conversa tão cedo quanto possível com os filhos e tem, outra coisa que eu quero sublinhar, tem o direito de se emocionar. Todo o direito. Às vezes os pais e mães fazem aqui um grande esforço no sentido de eu não posso chorar, eu não posso chorar, eu não posso chorar. Claro que pode. Tem o direito de chorar e mais, quando chora, aquilo que está a dizer aos filhos é que eles também têm o direito. Okay? Porque quando nós nos contemos, quando nós fazemos aqui um esforço desumano, a mensagem que involuntariamente passamos aos nossos filhos é de que eles também têm de se esforçar. Okay? Eles não podem desabar, que é para nós não desabarmos também. Então, falava sobre os filhos, depois neste livro falo também sobre a família alargada, sobre Certo. a perda que é para a família alargada, mas também sobre a forma como os adultos que estão em processo de separação podem ajudar a família a ajudá-los. No fundo, definir o que é o sim e o que é o não. Ou seja, do que é que eu preciso e do que é que eu definitivamente não Exatamente, preciso. e conversas é que se podem ter, que não se devem ter, os espaços em que cada um também podem continuar os convívios. Sem dúvida. E que conversas é que eu estou disponível para ter e conversas é que eu não estou. Maia, É porque às vezes a família alargada, os avós também às vezes metem um pouquinho a colher, me diz lá isto ao pai, o que é que se passa na casa da mãe. Tomam posições perante E não é os só com filhos, contra e não é os- só com as crianças, Não. mesmo entre adultos. Eu tenho adultos, por exemplo, que me dizem a páginas tantas eu dou por mim a ter de defender o meu ex-marido ou a minha ex-mulher perante a minha mãe ou o meu pai. É. Muitas vezes, aquilo de que a pessoa que está a passar por uma separação precisa é que não haja mais conversas. Ou seja, em primeiro lugar, as pessoas têm todo o direito de não serem colocadas aqui perguntas invasivas, todo o direito, ou seja, têm todo o direito de dizer eu não quero falar sobre isso e têm todo o direito de dizer por favor, não fales mal dele ou dela. Sim, e essas conversas são mesmo de evitar com as crianças, não é? Com as crianças, sem denegrir dúvida. a imagem do Com as pai ou da crianças, mãe, com as não é? crianças, sem dúvida. Mas mesmo para quem, Maia, está a viver o tal luto, repare, se eu gosto da pessoa de quem eu estou a separar-me, de que é que me adianta ter o meu pai ou a minha mãe a dizer mas olha que ele é isto, que ele é aquilo, que ele é o outro? Eu gosto desta pessoa. Se eu ainda tiver de o defender, isto só me vai fazer mal. Portanto, muitas vezes aquilo que é preferível é, de facto, centrar-nos noutros assuntos. O meu pai ou a minha mãe pode ajudar-me, muitas vezes, por exemplo, até em termos logísticos. Eu, de repente, estou sozinha com as crianças e tenho de são o fazer apoio. jantar. Não pode ser um Exato. peso, não pode ser um fardo. Não tem de ser, sobre tudo isso, não tem de ser. E é importante que quem está à volta, e não são só os avós, são os professores, são os vizinhos, possam lembrar-se, os amigos, possam lembrar-se de que, às vezes, a única coisa que nós temos de fazer é perguntar, olha, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer Às vezes para é É só este lá, livro, não é? está tudo Exatamente. explicado neste livro. Continuar a ser família depois do divórcio é da Cláudia Moraes. Oh, Cláudia, onde é que a encontramos? Em qualquer livraria. Não, Não, assim, profissionalmente. assim. Bom, a mim encontram-me no meu consultório e também É onde? em Lisboa, portanto, eu dou... Diga, que eu quero saber. Sim, digo tudo, eu digo tudo. Dou consultas em Lisboa, neste caso na Pascoal de Melo e na zona de Arroios. Estou online, facilmente me encontram se pesquisarem a psicóloga ou Cláudia Moraes. Cláudia Muito Moraes, bem. ou a psicóloga, isto nas redes digitais, vamos dar conta de si. psicóloga.com, Estamos claudiamoraes.com. imenso de a ter aqui. Muito obrigado. Obrigada. Volte Muito sempre. obrigada. Este é um livro que pode facilitar que um divórcio seja, não é o mais simples possível, mas que aconteça da forma mais tranquila possível. Continuar a ser família depois do divórcio. Um aplauso à nossa convidada. Muito obrigado. Muito obrigada, Volte mais vezes. Cláudia.